Ok, segundo módulo aqui da aula de hoje, voltamos aqui com o nosso tema motocicletas, motonetas, ciclos e ciclomotores e vamos falar das regras especiais sobre os ciclomotores. Bom, você sabe que o ciclomotor é um veículo que, em tese, desenvolveria velocidades mais lentas que o normal dos veículos em geral, né? Então, esse ciclomotor ele não pode circular em todas as vias e nas vias em geral ele deve circular nas faixas mais à direita. Então, a regra é que nas vias em que seja possível o trânsito de ciclomotores, eles devem circular sempre pela faixa da direita, preferencialmente no bordo direito dessa faixa ou no centro dessa faixa. É proibido o trânsito desses veículos nas vias de trânsito rápido e nas calçadas das vias urbanas. Nas rodovias, eles somente poderão transitar quando houver acostamento, porque aí no acostamento é que ele pode transitar. Se não houver acostamento na rodovia, ele não poderá transitar na rodovia, porque evidentemente a sua velocidade máxima é de 50 km por hora. Então ele não pode estar mantendo a velocidade máxima o tempo todo, porque senão ele termina batendo no motor, né? Então o normal é que ele só possa transitar em vias de trânsito, aliás, ele só possa transitar em rodovias quando houver acostamento para que ele os utilize. Mas ele não pode transitar em via de trânsito rápido, porque a via de trânsito rápido é uma via urbana e não tem acostamento. Tranquilo? Também não pode transitar em calçadas das vias urbanas. Então, vamos lá, vamos para a lousa. Olha lá, os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. Proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. Vamos dar uma olhadinha em infrações. Olha lá as infrações relacionadas com esses tipos de veículos. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN. Isso é o caso daquele cara que está sem o capacete, né? Transportando passageiros sem o capacete de segurança na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral. Então, o caso do cara que... Volta para mim aqui. Você já viu o indivíduo que transforma a motocicleta em uma motobus, né? Você sabe que a moto é um veículo de transporte individual e que, em regra, transporta no máximo 2 pessoas, né? Ela pode transportar mais de 2? Sim, pode, quando ela tiver um carro lateral. Isso é exceção à regra, né? Nesse caso, ela vai transportar uma pessoa no assento traseiro, né? Naquele assento suplementar, e uma pessoa no carro lateral. Mas isso é uma exceção. Quando não, a motocicleta é feita para transportar 2 pessoas. O condutor e o passageiro que vai no assento suplementar atrás dele. Mas é muito comum que nós vejamos aqui, né, a motobus, que é aquela moto em que o cara coloca ele próprio como condutor, uma pessoa atrás dele, entre ele e essa pessoa ele coloca uma criança que vai ali espremida como o recheio do sanduíche e às vezes ele coloca outra no tanque de combustível, né, transforma num motobus. Então isso aí não pode, ele não é possível, né? Não é possível de forma nenhuma, porque ele está fazendo aí, ó, o transporte de passageiro fora do assento suplementar, né? Sem contar que ele está também conduzindo sem a observância das cautelas necessárias, está cometendo a infração do artigo 169, tá ok? Por favor, vamos lá. Okay. Fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda, né? Então, aqui é a situação do indivíduo que empina a motocicleta, né? Levanta, fica andando em uma roda só, mas tem coisas tão graves quanto, né? Essa questão de fazer o malabarismo é uma dicção muito ruim, mas hoje nós temos o caso do cara que deita na moto, né? Sai andando com a moto e ele deitado em cima da moto, o outro que fica em pé em cima da moto. Isso também
é uma infração, né? Conduzir motocicleta, motonete ou ciclomotor com os faróis apagados, né? Sabe que esses veículos aí, eles devem andar diuturnamente com os faróis acesos. Transportando criança menor de 7 anos ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança. Volta para mim. Você sabe que isso é uma das grandes impropriedades do Código. O Código de Trânsito Brasileiro preceitua que crianças menores de 10 anos só podem ser transportadas em veículos automotores nos bancos traseiros. Ou seja, para o Código, é um risco muito grande colocar crianças menores de 10 anos nos bancos dianteiros de veículos automotores, ou seja, automóveis em geral. No entanto, não é arriscado transportar essas crianças menores de 10 anos, crianças que tenham 8, 9 anos, em motocicletas, em motonetas, em ciclomotores. Não, para eles está tranquilo. Isso é um contrassenso sem tamanho, né? Não há justificativa plausível para isso. Mas, se a criança tem 7 anos ou mais, ela já pode ser transportada em motocicleta, em motoneta ou ciclomotor, desde que ela tenha condições de cuidar de sua própria segurança. Então veja que aqui no código, aqui no artigo 244, inciso 5, você tem 2 infrações em uma. Transportando criança menor de 7 anos é uma infração. Então, se você transporta uma criança menor de 7 anos, ainda que essa criança seja extremamente ágil, extremamente capaz de cuidar de sua segurança, tenha condições de se segurar ali tudo direitinho, isso é infração. Menor de 7 anos é infração. Mas existe outra infração. Transportar a criança que não tenha nas condições, na situação, condições de cuidar de sua própria segurança. Mesmo que ela seja maior de 7 anos. Então você pode estar transportando uma criança de 9 anos de idade, de 10, de 11, mas que naquela situação não tenha condições de cuidar de sua própria segurança. Imagine que seu filho está doente. Você não tem outro veículo. Você só tem aquela motocicleta. Precisa levá-lo ao médico, ao hospital. Ele está febril, sonolento, esmorecido. Você leva seu filho ao hospital na motocicleta. Não deveria ter feito, mas levou. Ele já estava febril, sonolento, esmorecido. Levou ao hospital. Lá ele foi medicado com medicamento que ajuda a combater a doença. Ele ficou mais sonolento, porque é o normal nos medicamentos. Combatem a doença, mas deixa a pessoa mais sonolenta ainda. E você vai trazê-lo de motocicleta, mesmo maior de 7 anos, dado o estado de torpor da doença e do medicamento, a criança não vai ter condições de cuidar de sua própria segurança. Ele não vai ter condição de se manter na garupa da moto. Então, você cometerá uma infração, mesmo sendo a criança maior de 7 anos. Ok? Volta para mim, por favor, Tiago. Volta para mim, não, volta para a lousa. Em qualquer caso, nós estaremos diante aí de uma infração gravíssima, punível com multa e suspensão do direito de dirigir, e para a qual é cabível a medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação. Agora, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor rebocando outro veículo. Veja, motocicleta, motoneta ou ciclomotor não foi feito para rebocar veículos. Então, em regra, é infração de trânsito conduzir esses veículos rebocando outros. No entanto, não será infração se você estiver rebocando um semi-reboque que seja fabricado, homologado, registrado e licenciado especificamente para a finalidade de ser rebocado por motocicleta ou motonetas. Existem semi-reboques que são fabricados, homologados, registrados e licenciados especificamente para essa finalidade. Eles são de pequena proporção, são pequenos. Todo o seu projeto é feito, pensado na possibilidade de ser rebocado por uma motoneta ou por uma motocicleta. Então, sua característica construtiva propicia essa capacidade de ser rebocado por motocicletas e motonetas. Então, nesse caso, se uma motocicleta ou uma motoneta está rebocando um desses veículos, não haverá infração. No entanto,
Se uma motocicleta ou uma motoneta está rebocando outra motocicleta ou motoneta, se ela está rebocando um outro tipo de reboque que não seja um destes aí sim haverá infração. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem segurar o guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras. Transportando carga incompatível com suas especificações, né? Tem condutores desses veículos aí que operam verdadeiros milagres da logística, né? O cara que pega uma motocicleta dessas e carrega uma caixa d'água, né, de 1000 litros, coisas que você não imagina. Eu já vi um tempo desse aqui em uma das avenidas aqui da cidade, o cara com a CG 150 Titan carregando uma TV LCD de 50 polegadas na caixa. Ia ele na frente, um cara atrás, e o de trás ia segurando aquela parede, que era uma caixa de uma TV de 50 polegadas. Né? É uma barreira contra o vento. Né? Em todos esses casos aí que nós falamos agora, a infração é média, punível com multa. Veja que para os ciclos, aplica-se o disposto nos incisos 3, 7 e 8. O 3, né, que é aquele negócio de fazer malabarismos e apoiando-se apenas em uma das rodas. Né? O 7 é sem segurar o guidão com ambas as mãos. E o 8 é transportando carga incompatível com as suas especificações. Além disso, também se aplica para os ciclos o seguinte: conduzir passageiro fora da garupa ou do assento especial a ele destinado. Né? Transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias, e transportando crianças que não tenham, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança. Veja que para os ciclos aí, a infração de transportar crianças menores de 7 anos parece que não se aplica só de transportar crianças que não tenham, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança. Mas é para os ciclos e não para os ciclomotores. Para os ciclos, né? Isso aqui entra aí a bicicleta, o triciclo não motorizado, o quadriciclo não motorizado. Não faria sentido você exigir que as crianças somente pudessem andar de bicicleta, sendo transportadas em bicicletas após os 7 anos de idade. Isso realmente seria um absurdo. Né? As infrações aí são médias, puníveis com multa. Né? Aplica-se aos ciclomotores o disposto na linha B do parágrafo anterior. O que é isso aqui? Ali, ó, transitar em via de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. A restrição imposta pelo inciso 6 do caput deste artigo não se aplica às motocicletas e motonetas, que tracionam em semi-reboques especialmente projetados para esse fim e devidamente homologados pelo órgão competente. Eu acabei de falar isso agora há pouco. Volta para mim, por favor. Vias de trânsito e limites de velocidade. Veja, nós sabemos que as vias de trânsito se dividem ordinariamente em vias urbanas e vias rurais. O Código define as vias urbanas, mas ele faz uma definição muito ruim de vias rurais. Ele define vias urbanas como aquelas situadas no aglomerado urbano, na área urbana, sendo essa área urbana caracterizada pela existência de imóveis edificados. Mas via rural, ele define como estradas e rodovias. Aí você pensa assim, tudo bem, ele cometeu um equívoco aqui, porque ele só fez dizer que via rural são estradas e rodovias, mas ele não deu nenhuma característica da via rural. Mas ele vai sanar esse equívoco mais adiante, quando ele definir estradas e rodovias. Isso é sua esperança. Só que quando ele define estradas e rodovias, ele não sana o equívoco, porque ele diz que estrada é via rural não pavimentada e rodovia é via rural pavimentada. Então veja, ele disse, vias rurais são estradas e rodovias, aí ele veio para cá. Estradas e rodovias são vias rurais não pavimentadas e vias rurais pavimentadas. Aí ele voltou de novo para o começo. Então esses conceitos são tautológicos. Eles ficam um remetendo ao outro e impõem um ciclo que não tem fim. Então esse conceito de via rural que está no código é péssimo, terrível, porque ele não nos leva a nada. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos extrair o conceito de via rural através de uma atividade de exclusão. Nós tiramos o conceito de via rural
por exclusão do conceito de via urbana. E para isso é necessário que a gente seja muito detalhista com relação ao conceito de via urbana que existe no anexo 1. O anexo 1 nos traz um elemento que é praticamente o único que nós temos para que possamos conceituar a via urbana. Para o código, via urbana é aquela que está no aglomerado urbano, sendo esse aglomerado urbano caracterizado pela existência de imóveis edificados. Com essa informação, o que eu posso dizer? A via urbana é aquela compreendida totalmente no aglomerado urbano. Então, eu só posso entender via urbana como aquela que está situada toda no aglomerado urbano. Aquela que se inicia, se desenvolve e termina no aglomerado urbano. Poderia ser assim. Coloca na lousa, por favor, Tiago. Vou exercer meus dotes artísticos agora aqui. Nós teríamos aqui, ó, uma área urbana. Então, via urbana seria aquela, ó, que estivesse aqui, ó, via urbana seria única e exclusivamente aquela que estivesse inteiramente compreendida na área urbana. Tá? Para o código, somente é via urbana aquela que está toda compreendida na área urbana. Aquela que se inicia aqui, se desenvolve e termina dentro do aglomerado urbano. Se não for assim, para o código, não é via urbana. Ok? Tranquilo? Agora, veja só, isso nos leva a algumas questões. Veja só, eu vou colocar aqui a definição para vocês, deixa eu só apagar a porcaria que eu fiz aqui, para que a gente não tenha dificuldade para ver o resto. Legal isso, cara. Ok. Aí olha lá as definições. Veja só. Olha o que é que diz aqui. Via urbana. Ruas, avenidas, vielas ou caminhos similares. Aberta a circulação. Situados na área urbana. Caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão. Então, para que uma via seja via urbana, ela tem que estar situada totalmente na área urbana. Volta para mim, portanto. Então, para que a via seja via urbana, ela tem que estar dentro do aglomerado urbano, como eu falei para vocês agora há pouco. Ela começa, se desenvolve e termina dentro do aglomerado urbano. Ela não sai dele, ela está o tempo todo ali. Então, nós podemos dizer que via rural é a via que não é assim. É a via que não está inteiramente contida no aglomerado urbano. Então, toda via que não está inteiramente contida no aglomerado urbano é via rural. Então, nós podemos ter dois tipos de vias rurais. Vamos para a lousa de novo? Vê só. Vê só. Ó. Área urbana. Área urbana. Né? Aí nós temos aqui, ó, via urbana. Por quê? Porque ela começa aqui e termina aqui. Mas nós podemos ter uma via rural.
porque ela está inteiramente fora da área urbana, não é? Então nós temos um tipo de via rural muito característico, que é aquele que está completamente fora da via urbana, da área urbana. Ela não passa em nenhum momento pelo aglomerado urbano. Mas nós podemos ter outro tipo de via rural, que é aquela que faz isso, ó. Que é aquela que corta o aglomerado urbano, mas ela não está contida nele, ela passa por ele, mas ela não nasce, se desenvolve e termina no aglomerado urbano. Ela tem um pedaço dentro do aglomerado urbano, mas ela passa por ele. Essa conclusão é importantíssima para que a gente compreenda o que são de fato, o que são na verdade as vias rurais, os dois tipos de vias rurais. Por exemplo, essa via rural aqui, ó, que está totalmente na área rural, são as estradas. As estradas, em regra, são não pavimentadas, porque, em regra, elas estão o tempo inteiro na área rural. Não ligam a aglomerados urbanos. Mas as rodovias são pavimentadas porque elas, embora sejam vias rurais, comumente cortam aglomerados urbanos, embora não se limitem de forma nenhuma a tais aglomerados. É muito comum que elas passem por esses aglomerados, embora não se limitem a eles. Ok? Então, por exemplo, a rodovia BR-101. Essa rodovia nasce no extremo norte do país e somente termina no extremo sul. Nesse percurso, ela corta inúmeras áreas urbanas, não se limitando, entretanto, a nenhuma delas. Ela corta a área urbana do Recife, corta a área urbana de João Pessoa, corta a área urbana de diversas cidades nesse percurso, mas ela transcende todas elas e assim ela não perde sua característica de via rural, porque o principal trecho dela é compreendido fora dessa área urbana. Então, vias urbanas são aquelas que estão compreendidas exclusivamente no aglomerado urbano. E via rural é aquela que está compreendida, é aquela que escapa dessa definição. Nós podemos ter vias rurais que estão todas na área rural e vias rurais que tenham parte no aglomerado urbano, como as rodovias. Nem assim deixarão de ser vias rurais. Então está aqui, ó. Vias rurais são as estradas e rodovias. As vias urbanas se dividem em 4 grandes grupos, né? Vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias locais. Volta para mim aqui, Tiago. É importante você saber que para cada tipo de via existem velocidades máximas e velocidades mínimas, né? Também é importante você saber que essas velocidades devem ser fixadas pela sinalização existente no local, porque essa sinalização deveria ser colocada após o estudo técnico de que velocidade deve ser desenvolvida ali. Então, cada via deveria ter a sinalização da velocidade máxima e a sinalização da velocidade mínima. Quando, entretanto, essa sinalização não existir, vai prevalecer a velocidade regulamentada pelo código. Vale dizer que a velocidade mínima nunca pode ser inferior à metade da máxima. Ok? Bom, vamos às definições de vias urbanas e rurais que estão no código. Vamos lá, Tiago. Olha lá. Vias urbanas. As vias urbanas de trânsito rápido são aquelas caracterizadas por acessos especiais e com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. Essas vias, se não tiverem sinalização, contarão com velocidade máxima de 80 km por hora e mínima de 40. Ok?
As vias arteriais são as grandes artérias de trânsito da cidade, né? Elas ligam as regiões da cidade, como Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul e por aí. Então, as vias arteriais são aquelas caracterizadas por interseções em nível, né? Geralmente controladas por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Essas vias, quando não sinalizadas, terão velocidade máxima de 60 km por hora e mínima de 30. Tá? Vias coletoras. As vias coletoras distribuem o trânsito dentro das regiões da cidade, né? Elas recebem e fornecem trânsito às vias coletoras, aliás, às vias arteriais e vias de trânsito rápido, né? Então tá aqui, ó. As vias coletoras são aquelas destinadas a coletar e distribuir o trânsito que tem necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Quando não houver sinalização, a máxima será de 40 e a mínima de 20. Né? Via local, por sua vez, é aquela que faz o trânsito a áreas de pequeno movimento, aquelas áreas restritas. Né? Então, essas vias locais são caracterizadas por interseções em nível não semaforizada, destinadas apenas ao acesso local ou áreas restritas. Essas vias locais, onde não houver sinalização, têm velocidade máxima de 30 km por hora e mínima de 15. Ok? Bom, rodovias e estradas, né? Rodovia, via rural pavimentada e estrada, via rural não pavimentada. Quando não houver sinalização, você precisa lembrar o seguinte: a estrada é a única, aliás, a rodovia é a única em que a velocidade varia de acordo com o tipo de veículo. Então, veja só, estrada vai ter máxima de 60 km por hora, onde não houver sinalização, e mínima de 30 km por hora. Agora, rodovia, não havendo sinalização, a velocidade máxima para automóveis, caminhonetas e motocicletas, a máxima nessas vias será de 110 km por hora. E a mínima, claro, de 55 km por hora. Novamente, onde não houver sinalização, para ônibus e micro-ônibus, a máxima de 90 e a mínima de 45. E para os demais veículos, onde não houver sinalização, a máxima de 80 e a mínima de 40. Tá? Muito bem. Volta para mim aqui. Tranquilo, deu para entender. Cabe que nós vejamos um pouquinho as regras sobre fiscalização de velocidade. E para as regras de fiscalização de velocidade, tá? Para as regras de fiscalização de velocidade, é preciso que nós saibamos que houve em 2006 ainda, já faz 8 anos, uma alteração imposta pela Lei 11.334, tá? Vamos a ela, por favor. Volta a luz aí, Tiago. Olha aqui, ó. Vê só. A Lei 11.334 fez uma alteração no artigo 218. Só que essa alteração foi mal feita demais. O que é que acontece? Antes da Lei 11.334, Tiago, volta para mim, por favor. Antes da Lei 11.334, o que é que acontecia? As infrações de excesso de velocidade variavam de acordo com a via em que era praticada a infração. Então você tinha infrações de excesso de velocidade praticadas em rodovias, vias de trânsito rápido e vias arteriais. Aí elas tinham uma gravidade específica. E infrações de excesso de velocidade praticadas nas demais vias. Aí a gravidade era outra.
Com a Lei 11.334, foi feita uma coisa boa. Foi unificada a gravidade das infrações para todas as vias. E as infrações passaram a ter a mesma gravidade em qualquer via, claro, foi unificada, mas variavam de gravidade de acordo com a velocidade, que era imprimida. Com a maior velocidade, mais grave seria a infração. Perfeito. Mas só que isso foi feito de maneira muito mal feita. Então, é necessário que você esteja atento para isso. Veja como a lei fez mal feito. Quer ver? Tiago, vamos lá. Olha só. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local. Medida por instrumento ou equipamento hábil. Em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. Mal feito demais. Porque se ele queria dizer que era em todas as vias, para que ele colocar em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias? Era só ele fazer isso aqui, ó. Era só ele fazer isso. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil. Acabou. Você já sabia que era em todas as vias. Né? Mas aí ele coloca aquele adendo ali, que confunde mais do que ajuda, e o aluno acaba se perdendo. Então você já sabe. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil. Em todas as vias. Não varia de acordo com a via. Varia de acordo com a velocidade. Então, transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil. Quando a velocidade for superior à máxima, em até 20%. Então, em até 20%, a infração é média. Tá? Punível com multa. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% e em até 50%, a infração é grave. Punível também com multa. E quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, aí, meu amigo, o bicho pega. A infração é gravíssima e a multa é 3 vezes. Além dessa multa 3 vezes, ele ainda fala de suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação. Volta para mim aqui. É claro que você sabe que não se aplica nenhuma penalidade imediatamente. Então, quando ele diz, suspensão imediata do direito de dirigir, impossível isso. Não tem como ser suspensão imediata do direito de dirigir. Por quê? Porque para aplicar qualquer penalidade em território nacional, é necessário se obedecer os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, porque senão a aplicação será ilegal, ou melhor, será inconstitucional, submetida à nulidade absoluta. Então não dá para você aplicar a suspensão imediata do direito de dirigir. Não dá para você fazer isso. O que você vai fazer é aplicar, sim, a penalidade de multa 3 vezes, abrir o processo para aplicar a penalidade de suspensão, perfeito, e aplicar a medida administrativa de apreensão do documento de habilitação. Mas não dá para você aplicar a suspensão de imediata do direito de dirigir. Impossível isso. Tá bom? Tranquilo? Depois do intervalo, a gente volta com o terceiro bloco, porque nosso tempo estourou de novo. Tá? Até mais.